Está sendo realizada a Semana de Tecnologia aqui em Maringá. A abertura foi na segunda-feira na Unicesumar. E quem conta mais para a gente sobre essa semana é o secretário de Inovação, Aceleração Econômica, Turismo e Comunicação, Marcos Cordioli. Tudo bem, secretário? Tudo bem. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no programa de vocês, poder conversar aí com a Unicesumar. E parabéns por todo o trabalho de comunicação, né, particularmente científica, que vocês vêm desenvolvendo nos últimos tempos aqui na cidade. Bom, essa semana, que é a nossa Semana de Ciência, Tecnologia e Inovação, e nós abreviamos da maneira da Semana da Inovação, ela está focada muito em entender Maringá como cidade inteligente. Tá? Então, nós tivemos diversas atividades. Essa atividade mesmo que você mencionou, cuja abertura foi aí na Unicesumar, ela apontou muito para o caminho de uma Maringá sustentável. E aí os nossos compromissos com as diversas ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Social, na qual a Prefeitura está empenhada em todas elas, nas várias secretarias, temos mais de 380 programas de ação distribuída pelo conjunto das ODS, das 17, assim como também a Sociedade de Maringá. Ontem, inclusive, na segunda-feira à noite, inclusive lá na CIM, numa das atividades da semana, nós observamos que várias empresas maringaenses foram aprovadas nessa linha. Mas aí nós temos, assim, 3 grandes linhas de ação. Tá? Uma das linhas é o convite à população para conhecer os ambientes de inovação de Maringá, como, por exemplo, a Maringá Tech, que é a nossa inovadora, como a Engênio, que é a incubadora que está ligada ao Sindimetal, a Evoa, que está ligada à Sim, que muitas vezes elas oferecem muitas oportunidades para quem quer ser empreendedor e para quem quer efetivamente atuar nessa área da inovação, mas desconhecem isso. E foi um resultado excelente, assim, porque todas essas incubadoras receberam pessoas e rapidamente avançaram. No segundo campo, nós realizamos atividades mais formativas propriamente ditas, como palestras, e por último nós realizamos alguns workshops, particularmente para alguns segmentos poderem aderir aí aos nossos programas de incentivo. Nós temos 3 programas importantes de incentivo à inovação aqui na Prefeitura de Maringá, mas infelizmente as pessoas ainda não conhecem. Secretária, a gente pode falar que falta um pouco disso, porque Maringá virou um polo tecnológico, né? Já é consolidado, mas falta ainda até a própria comunidade conhecer um pouco mais isso? Olha, assim, vamos colocar a questão de 2 formas. Maringá tem hoje uma economia de tecnologia muito grande, representa 17% do PIB, são quase 2.000 empresas, tá? E nós temos aí pelo menos 20% das startups do estado do Paraná. Por outro lado, boa parte da nossa economia, ela precisa ser internacionalizada e digitalizada, porque a pandemia nos impôs isso. Então, nós vemos muitas lojas tradicionais que atuavam na forma tradicional, que hoje já aderiram ao e-commerce, prestadores de serviço que estão fazendo prestação de serviço online, muitos médicos, muitos dentistas, arquitetos, enfim. Então, existe aí um campo bastante grande de tecnologia que ela se espraia por toda a cidade. Então, eu diria o seguinte, que as oportunidades de inclusão da tecnologia nos modelos de empresa, de trabalho, e aqui sem falar nas questões educacionais, pessoais, de lazer, etc., mas pensando basicamente na questão econômica, elas se abriram para toda a sociedade. E a Prefeitura produziu 3 importantes instrumentos que esses sim são poucos conhecidos pela população. Né? Um deles é o ISS tecnológico, vou pegar apenas um exemplo. Vamos pegar aqui um dentista que quer apresentar para os seus clientes a modelação em 3D, né, de um tratamento dentário. Ele tem hoje na Prefeitura um parceiro que ele pode, através da renúncia fiscal, comprar um equipamento desse tipo ou pelo menos amortizar parte da compra desse equipamento, dependendo do valor. Nós também temos aqui um edital na Prefeitura que boa parte daquilo que nós dizemos assim, que são as nossas necessidades, nós remetemos à sociedade, às empresas, às startups, para que elas produzem soluções. E elas já produziram soluções magníficas aqui. Por exemplo, uma delas produziu um equipamento que ajuda os caminhões da Prefeitura a economizarem quase R$5.000 de pneu por ano, com custo de R$700. Que maravilha! A nossa fila de castração PET foi zerada, gasta um aplicativo também desenvolvido dessa forma. E tem um terceiro, que é fundamentalmente para condomínios residenciais e para residências individuais, que tudo aquilo que as pessoas fizerem com inovação
como, por exemplo, colocar energia solar, energia eólica, até mesmo modelos paisagísticos de energia passiva, né, onde você coloca mais vidros para economizar, por exemplo, a iluminação, somado aí a captação de água, o uso de água, e também no caso dos condomínios, a separação do lixo, tudo isso pode ajudar a bater no IPTU. E olha que não é pouco, isso pode abater até 20%. Então, muitas vezes as pessoas fazem a seguinte conta: eu vou instalar aqui um equipamento fotovoltaico na minha residência, ele vê quanto ele vai economizar, quanto ele vai gastar, né, e vê um plano em quanto tempo ele vai amortizar isso. E se ele incluir esse desconto de IPTU, é capaz dele amortizar bem antes e ter mais conforto. Agora, isso o que é importante? Aí, pegando a sua pergunta, o importante é que toda a nossa cidade precisa ser inovadora, né? Nós estamos evoluindo muito rápido, estamos abrindo agora uma licitação para trocar toda a nossa iluminação de rua por postes inteligentes, né? Quer dizer, além de nós economizarmos com LED, as próprias lâmpadas vão saber quando tem gente passando, não tem, quando tem muita gente, precisa iluminar mais. Nós também vamos colocar semáforos inteligentes que vai ajudar a fluir muito mais o nosso ciclo de rua. Inclusive, olha que coisa interessante, nós estamos trabalhando aqui num bueiro inteligente. Olha, né? só. Porque isso vai ter lá uma rede com sensor e que quando ele encher de folhas, né, em Maringá é uma bela cidade com muitas árvores, digamos, é a contrapartida da nossa beleza e da nossa cobertura vegetal, mas ele vai avisar uma central na Secretaria Nossa de Limpeza Urbana que vai lá providenciar essa limpeza. Então, os mecanismos para uma cidade inteligente, para a inovação, eles estão em todos os lugares. E aí também nós queremos estimular muito as nossas empresas a encontrar soluções. Porque, por exemplo, hoje as casas inteligentes, né, elas estão aí. E aí você sabe, tem muita gente que tem muitos equipamentos eletrônicos, tipo forno de micro-ondas, televisão, que ele não usa nem 10%. E tem muita gente produzindo aplicativos inteligentes que ajudam as pessoas a evoluir muito rapidamente. Eu tive agora em Dubai, né, para a Expo Dubai, e justamente a Agência de Águas e Energia de Dubai desenhou um modelo de casa inteligente absolutamente interessante. Então, isso implica em nós desenvolvermos um outro lado da inovação, que é a nossa economia criativa. Então, nós queremos juntar aí os designers, queremos juntar o pessoal da moda, da gastronomia, da cervejaria, né? Enfim, o pessoal que faz produtos turísticos, que não são necessariamente produtos tecnológicos naquele sentido da tecnologia digital, mas que efetivamente representa também uma inovação, uma vez que eles são produtos da economia criativa, né? Então, hoje nós temos visto como, por exemplo, uma cadeira ergonométrica, ela tem um peso muito maior, quanto pequenos objetos de cozinha são desenvolvidos mais rapidamente. Maringá, por exemplo, lá no nosso Parque do Japão, hoje já tem uns souvenirs para venda absolutamente no padrão internacional, né? Então, a nossa cidade ela é muito criativa, ela é muito inovadora. E essa semana foi uma conclamação, né, para que a população pudesse conhecer todas essas inovações e pudesse ver que cada um, à sua maneira, à sua forma, pudesse avançar. Nós ficamos muito felizes porque nós envolvemos aí praticamente todas as instituições de educação superior. Tivemos algumas escolas de ensino médio que ainda estão voltando da pandemia. E ontem mesmo, por exemplo, eu tive uma oportunidade lá de participar de um evento onde 7 startups apresentaram seus produtos e eu não saberia dizer para você qual deles é melhor, porque todos estão absolutamente num nível de qualidade. Um deles, inclusive, 2 deles, inclusive, eu creio que a prefeitura já vai contratá-los porque são demandas de alta necessidade e diria para você até mais, até urgentes aqui da Prefeitura de Maringá. Que legal. E, secretário, não acaba por aí, né? Tem até sexta atividades, é isso? Isso, tem até sexta. Basta entrar lá na nossa página da Prefeitura na internet, lá tem a programação. Mas a semana foi um sucesso tão grande que nós vamos continuar reproduzindo algumas dessas atividades. Então, nós vamos continuar fazendo, por exemplo, algumas atividades de esclarecimento, como essas que eu mencionei, né? Eu falei aqui muito rapidamente, aí, por exemplo, sobre o IPTU Verde. Nós queremos fazer várias oficinas para que as pessoas tirem suas dúvidas e possam se preparar para poder ter esse benefício. Nós também
queremos trazer mais palestrantes. Foi muito interessante, porque essa palestra correu o Brasil e várias pessoas muito importantes estão gostando do nosso trabalho, se ofereceram para contribuir conosco, né? Então eu acredito não, tenho certeza que ela não vai se encerrar na sexta-feira. Nós encerramos uma primeira etapa e depois nós vamos voltar. E contamos muito aí com a Unicesumar, né? Vocês têm sido uma universidade muito presente nessa questão da inovação. A TV de vocês também tem sido um veículo de divulgação extremamente importante para nós, né? Nós temos aí o maior apreço, o maior reconhecimento não só por essas ações da Unicesumar, que ela é muito maior que isso, mas em particular por essas ações de inovação. Tá certo, secretário, muito obrigada. Então, o pessoal que quiser saber mais, é só entrar no site da Prefeitura. Muito obrigada pela participação, secretário. Sou eu quem te agradece.